Oi, bom dia, tudo bem? Todo mundo já acordou? Vamos lá? Hoje a aulinha de história a gente vai falar um pouquinho mais sobre fontes históricas, tá? Que a gente já viu na aula da semana passada. Então, pega a apostila Tia Fer de História, apostila grossa, tá? Não é o livro de atividades, na página 9. Quais são as fontes históricas? Estudamos que para descobrir a história do passado, as histórias do passado, é preciso investigar fontes históricas. Você sabe como podemos saber se uma história é real ou imaginada? Vamos ver aqui tem um pedacinho de uma história, vamos ver. Espelho, espelho meu, existe no mundo mulher mais bela do que eu? Ué, parece que a gente ouviu esses dias esse pedacinho aí desse texto. Da onde que é mesmo esse texto? E o espelho respondia: Vós, minha rainha, sois a mais bela de todas. Então ela se sentia feliz porque sabia que o espelho sempre dizia a verdade. Mas Branca de Neve estava crescendo e a cada dia que se passava, tornava-se ainda mais bonita. Você conhece essa história? Da onde que é mesmo essa história? Da onde é esse pedacinho dessa história? Da Branca de Neve, isso mesmo. Essa história é real ou imaginada? Imaginada, né? Essa história não aconteceu de verdade, né? Histórias imaginadas não têm fontes para comprovar que os personagens apresentados realmente existiram, pois esses personagens foram criados pela imaginação de um autor. Para descobrir histórias reais, é preciso verificar vários tipos de fontes. Pessoal, a história da nossa vida é uma história real, não é? E a gente tem as fontes que a gente pode pesquisar são as nossas fotos, os nossos vídeos, as conversas com as pessoas que nasceram antes da gente, não é? Isso a gente já falou na apostila anterior. A gente só não sabia que isso chamava fonte histórica, não é? Então, continuando, nós vamos para a página 10. Interpretando. Você sabia? Um diário de viagem é o relato de uma pessoa sobre o que vivenciou no dia a dia em uma viagem. No passado, o Brasil foi governado por um imperador, Dom Pedro II. Em uma das viagens, Dom Pedro II registrou os acontecimentos vivenciados por ele em um diário. Né? Então, aí, no caso, um diário de viagem é como se fosse um diário. Diário é o que você escreve que acontece com você durante o dia, não é? E aqui ele foi numa viagem e ele resolveu relatar, né, escrever o que aconteceu durante toda essa viagem. Vamos ler um pedacinho aqui? Olha a data, pessoal. 11/de 1876. Antes do almoço, cortei o cabelo e fui ao Instituto dos Cegos. Há pouco houve aqui no meu salão um concerto. Gostei bastante. Foi descansar para a partida de amanhã. Vou descansar para a partida de amanhã, desculpe. Durante o concerto houve tremenda trovoada e sempre quente, a não ter as janelas abertas do vento. Não conheço o tempo como o do verão aqui. Então ele contou um pedacinho, né, de uma parte do dia dele. Então falou que ele foi cortar o cabelo e que ele ia, né? Ele ia assistir um concerto, né? O concerto aí era de música, com certeza, não é? Qual é a data do documento escrito? Qual que é a data que tá aí, gente? 11/7/1876. Em que local o registro foi feito? Embaixo de tudo está escrito lá embaixo, ó, Estados Unidos. A quem pertencia o diário de viagem? De quem que é? Quem escreveu que a Tia Fer falou? Dom Pedro II. O que você precisou fazer para entender as informações dessa fonte histórica? Então, esse diário aí de viagem é uma fonte histórica, porque falou de uma coisa que aconteceu com Dom Pedro II há muitos anos atrás. O que a gente fez para entender, né, o que estava falando aí nessa fonte histórica? A gente assistiu um filme, observou uma pintura ou a gente leu?
A gente leu. Então, vocês vão circular a palavrinha ler, tá bom? Então, agora, esse pedacinho aí, pessoal, as letras C e D é da página 11, tá? Tia Fer agora vai continuar na página 11. Vamos lá? Aqui tem outro documento, ó. É uma foto, né? E é assim, é a mesma foto, na verdade, né? Ela tá duplicada aí. São duas fotos, mas é a mesma imagem. De acordo com o que você estudou sobre fontes históricas, marque X na alternativa correta. O diário de viagens e as fotografias são documentos que contam uma história imaginada? Ou o diário de viagens e as fotografias são documentos que contam uma história real? Pessoal, a história de Dom Pedro é uma história real, não é? Então, não foi uma história imaginada criada por um escritor, não é? Então, a gente vai marcar X no segundo quadrinho aí da página 11. A gente vai agora para a página 12. Agora é a sua vez de procurar fontes sobre a própria história. Com a ajuda de um adulto, pesquise um documento sobre a sua história ou da sua família, que também precise ser lido para ser entendido, assim como você fez com o Diário de Dom Pedro II. Depois da pesquisa, responda as perguntas. Que documento foi pesquisado? Pessoal, um exemplo de documento aqui para vocês pesquisarem é a certidão de nascimento, a carteirinha de vacinação, tá? E aqui não precisa ser só o seu, pode ser o da mamãe, o do papai, o da vovó, o do vovô. Então, tia, eu vou pesquisar a certidão de nascimento da minha avó, ou a carteirinha de vacinação da minha mãe, ou a do meu pai, tá? E aí vocês vão responder, ó, faz de conta que vocês escolheram a carteirinha de vacinação. Que documento foi pesquisado? Vocês vão escrever aqui, a carteirinha de vacinação. Que informações contém esse documento? O que tem na carteirinha de vacinação? Geralmente tem o nome, né, de quem é essa carteirinha, a data do nascimento e tem todas as vacinas que tomou, tem a data, né, de cada vacina que foi tomada. Se você escolher a certidão de nascimento, que documento foi pesquisado? Certidão de nascimento. Que informações contém nesse documento? O meu nome, o nome da minha mãe, o nome do meu pai, né, o hospital que eu nasci, o nome da cidade que eu nasci, a hora, o dia, né, tem tudo isso lá. Vamos supor que vocês escolheram a certidão de casamento da mamãe e do papai, ou da vovó e do vovô. O que tem de informação? O dia, o nome, não é? E aí vocês vão completar. Aí depois a letra C. O documento que você pesquisou é semelhante ou diferente dos documentos pesquisados pelos colegas? Aqui na letra C, pessoal, nós não vamos fazer, tá bom? Porque aí cada um vai escolher um documento, a gente não vai estar junto para responder, tá bom? Não precisa. Então, vocês vão fazer a letra A e a letra B, certo? Continuando aí na página 12. Existem diversos tipos de fontes, que também são chamados de documentos. Os objetos, os meios de transporte e as roupas do passado também podem nos ajudar a descobrir muitas informações sobre o modo de viver das pessoas de antigamente. Então, aí, no caso, aqui tem um Fusquinha, que é de 1930, que ele também conta a história, ele também é uma fonte histórica. E aqui tem as roupas de 1960, ó, modelos de vestidos da década de 1960. Como eram as roupas nessa época? E isso também é uma fonte histórica, certo? Vamos continuar na página 13. Alguns objetos mudam de forma, outros são substituídos por novas tecnologias. Esse é um efeito da passagem do tempo. Então, aqui tem alguns objetos que contam histórias. Observe os mostrados nessa... Olha só esses objetos, gente. Máquina de escrever, vocês já viram uma? O computador a gente conhece. Olha esse computador, gente, como ele era. Olha como é, né, o de hoje. Aqui tem um tablet e um celular. São aparelhos digitais, não é?
Então, aqui para teclar no tablet, no celular, a gente bate na tela, não é? O computador tem o teclado embaixo, esse outro também. E a máquina de escrever, ela tem as teclas também. E a gente tem que pôr a folha ali e digitar as letras, não é? Digitar, você vai teclando as letras, certo? Todos esses objetos têm uma função em comum. Você sabe qual que é? Primeiro, você conhece esses objetos que estão aí? Né? Todo mundo conhece? Eu não sei se vocês já viram uma máquina de escrever. Vocês já viram? Hã? Acho que não, né? Com a ajuda de um adulto, identifique uma das funções desses objetos. O que que eles fazem? Né? Uma coisa que eles têm em comum que todos têm como digitar, escrever, não é? Então, qual uma das funções desses objetos aí? A tia Fer colocou que a gente pode digitar para representar a escrita. Se vocês encontrarem outra, pode colocar. Marque com X a resposta que melhor completa a seguinte frase. Histórias reais têm personagens inventados que contam a história? Ou fontes que comprovam a existência dessas histórias? A segunda opção, não é? Tem fontes históricas que comprovam a existência dessas histórias, não é? A gente vai ver um pedacinho agora da página 14. A minha história e a da minha família. Alguns familiares costumam guardar lembranças para recordar o passado. Pode ser uma roupa de bebê, um brinquedo e outros itens. Essas lembranças são fontes históricas, pois ajudam as pessoas a contar parte da própria história ou da história dos familiares. Agora que você sabe que é possível conhecer a sua história por meio de diferentes tipos de fontes, que tal pesquisar algumas delas? Nessa mesma página aí, a tia Fer vai enviar hoje na tarefa, tá? Vocês vão procurar, né, algum objeto de quando vocês eram crianças, alguma coisa que vocês guardaram. Pode ser roupinha, chupeta, brinquedo, tá? E aí vocês vão fazer a página 14 e 15, mas só na tarefa, não é para fazer agora não, tá bom? A gente vai parar por aqui. Terminando, manda uma foto das páginas que vocês responderam para a tia Fer poder corrigir, tá bom? E um beijo. Tchau, até a próxima aula.